E a cobertura da economia? Como fica a cobertura da economia? Esse é outro assunto muito comum nas páginas dos jornais, na verdade, que frequenta editoriais, coluna de opinião, manchete, notícia de primeira página. E, assim, pode não parecer surpreendente, mas a cobertura da economia foi bastante negativa, né? Em torno, eu diria, aí de 3 a quase 4 textos negativos para um positivo. Isso, obviamente, as pessoas poderiam falar, mas a economia brasileira realmente está muito ruim, muito mal, então é natural que as notícias sejam negativas. Eu diria sim, até certo ponto, né? Um estudo que a gente está fazendo em paralelo mostra, por exemplo, que no período Dilma, né, a cobertura era muito mais negativa do que propriamente o desempenho da economia. A gente está controlando uma coisa pela outra, o que mostra, e tem outros estudos internacionais que também mostram, que o tom da cobertura da economia nem sempre acompanha os principais indicadores econômicos, né? No caso aqui, a gente tem acompanha de uma certa medida. Agora, existe uma surpresa aqui no nosso boletim. Se você olhar logo em seguida o gráfico, que é a cobertura do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, a gente vai ver que o ministro Paulo Guedes teve uma cobertura muito benevolente por parte da mídia. Ao longo de todo o ano de 2019, a curva dele de neutros é muito superior à de contrários, né? No começo, para vocês terem uma ideia, a curva de neutros dele era 7 vezes maior. Cada 7 artigos ou textos positivos tinha um neutro sobre, ou desculpa, um contrário sobre Paulo Guedes. Isso foi piorando ao longo do tempo, foi se deteriorando, mas as duas curvas só se encontraram mesmo em novembro de 2019. Novembro e dezembro ele teve uma cobertura que empatou negativos com neutros. E em janeiro de 2020, que a gente pôs um mês de 2020 só para dar um saborzinho de 2020, ele volta a ter uma cobertura mais benevolente. Então, Paulo Guedes, a despeito da economia estar indo muito mal, o ministro da Economia parece ter sido apoiado pela grande mídia, pelos órgãos de mídia. Depois a gente vai ver nos próximos boletins que a gente vai comparar jornais com jornais e ver que há uma diferença entre os meios de comunicação, né? Nem todos trataram todas as matérias da mesma forma, tá? Mas, por enquanto, cabe falar que a mídia brasileira foi bastante positiva em relação ao Paulo Guedes e, como a gente sabe, a sua agenda de reformas liberais. Outro personagem do governo Bolsonaro que o nosso boletim analisa é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? A gente sabe que o Sérgio Moro foi uma figura muito incensada pela mídia durante todo o processo da Lava Jato, né? E quando ele se tornou ministro da Justiça, se cabe a pergunta, como a mídia tratou Sérgio Moro no ano de 2019, ou seja, como ministro, não mais como juiz da Lava Jato. E a resposta é, de maneira muito benevolente, até o começo do escândalo Vaza Jato, né? Que se deu em junho, né? De maio a junho de 2019. Que aí tem um pico de negativas. Até então ele tinha muito mais neutras do que negativas, inclusive mais favoráveis do que negativas, só que chega com o escândalo da Vaza Jato, ou seja, o vazamento das conversas entre ele, Dallagnol e sua turma, aumentou demais o número de negativas nos meios de comunicação agregados. Mas esse número começou a cair logo depois do pico, logo depois da eclosão do escândalo, né? Caiu continuamente até em novembro também, ele ultrapassar de novo, indo para baixo, obviamente, as neutras, e as neutras começaram a ganhar de novo. Então, Moro voltou a ter o beneplácito da cobertura de imprensa, né? Essa curva empata, a curva de neutras e negativas de Moro, empata já em torno de agosto, né? Ou seja, durou muito pouco tempo esse escândalo da Lava Jato, da Vaza Jato. Está claro que ele não foi explorado como um todo pelos meios de comunicação. A gente vai ver nos próximos boletins a diferença que é grande entre o tratamento, a cobertura dada ao escândalo da Vaza Jato para cada meio, né? Isso é uma diferença bastante sentida entre os meios. Mas, de novo, um outro personagem do governo Bolsonaro tem um tratamento muito, particularmente benevolente por parte da mídia. Ainda mais uma pessoa que foi vítima de um escândalo bastante ruidoso como foi esse da Vaza Jato.